Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que é uma alegria estar aqui. Eu não participei de nenhum concerto esse ano, eu peguei o bonde bem no finalzinho, mas já é um enorme prazer, porque é uma iniciativa de colegas aqui do nosso professor Fernando e do Léo também. Muito obrigada por nos convidar. Beijando os alunos e tudo. Bom, hoje eu preparei duas peças para vocês. E no programa está invertido, eu vou começar com God Rest You Merry Gentlemen. E eu queria falar um pouco sobre essa peça primeiro. Essa é uma cantiga folclórica tradicional inglesa. Quando a gente fala de música folclórica, muitas pessoas pensam assim, música indígena, coisa de saci, de cuca, uma coisa bem remota, tribal. Mas o que não se sabe é que música folclórica se refere a qualquer cantiga composta em meio a uma comunidade, qualquer que seja ela, e que não tenha um autor nominado, compositor nominado, ou seja, anônimo. E por isso ela se espalha por várias regiões. Uma cantiga folclórica muito conhecida, por exemplo, é o Frère Jacques, que é francesa, e para nós veio como motorista, meu lanchinho. É uma música essencialmente francesa. Então a gente já vai derrubar esse mito por aí. E eu pesquisei um pouco a história da música, porque eu acho que é super importante situar as pessoas, né? Já é uma música que está em outro idioma, muita gente não fala, é importante que nós quebremos um pouco essa barreira linguística. Na minha pesquisa, é dito que essa música, God Rest You Merry Gentlemen, ela foi encontrada em um manuscrito anônimo no século XVII, por volta de 1650. Mas ela foi publicada mesmo em 1760, no século XVIII. Porém, é bem provável que ela tenha existido muito antes disso. O que estava acontecendo na Inglaterra nesse período? Antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica predominava ali toda na Europa Ocidental. Isso incluía a Inglaterra. E todos os ofícios, as missas, eram em latim. E quem sabia latim? Eram os membros do clero. Então, o povo, os fiéis que iam assistir aos ofícios, tinham muita dificuldade de compreender o idioma e, por isso, também de cantar as músicas nos ofícios. Então, eles iam lá para apreciar e tudo mais. Então, o que eles fizeram? Começaram a compor as próprias cantigas de Natal no idioma deles, no vernáculo, né? E essa foi uma das cantigas. Ela parece um pouco sombria, aposto que vocês já ouviram. Ela não veio do Brasil, mas ela também é bem animada, ela é bem instigante. O que significa God Rest You Merry Gentlemen? Esse rest, para quem sabe inglês, pode significar descansar. Que Deus descanse vocês, homens felizes. Mas antigamente, no inglês arcaico, rest poderia significar manter. Que vocês continuem, permaneçam. Merry pode ser feliz, mas também poderia significar fortes, perseverantes. Então, a tradução exata, para mim pelo menos, seria que Deus os mantenha fortes, cavaleiros. Em tempos de muita neve, de muita dificuldade, então disse que as pessoas iam passando de porta em porta, cantando essas cantigas. Essa é uma música folclórica estrófica, é uma característica de música folclórica. Você tem uma estrofe que se repete. Então eu resolvi traduzir a primeira estrofe e a gente dando continuidade. Fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. A primeira estrofe diz: que Deus os mantenha fortes, cavaleiros. Não deixem que nada os desanime. Lembrem-se que Cristo, nosso Salvador, nasceu no dia de Natal para nos livrar todos do poder de Satanás, quando nos desviamos. Ó, boas novas de consolo e alegria. Boas novas de consolo e alegria. God rest ye merry gentlemen, let nothing
Essa próxima música não é folclórica, mas também tem uma história interessante, uma lenda urbana. Alguém aqui já viu o filme da Anastácia? Alguém sabe quem é a Anastácia? Levanta a mão para ver. Algumas pessoas. Bom, há um tempo atrás, no início do século passado, existiu uma princesa chamada Anastácia Romanova. Ela foi filha do último czar da Rússia, Alexander, não, Nicolau. Ele tem um nome russo. O Nicolau II foi o último czar da Rússia, logo depois do final da Primeira Guerra Mundial, com o advento da Revolução Russa, que derrubou a monarquia. Bom, Anastácia era uma das filhas deste casal e ela acabou sofrendo um destino muito cruel, porque quando os bolcheviques sumiram, eles mantiveram a família real em cativeiro. O czar renunciou, ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo na Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia era um país essencialmente agrário, e a família inteira foi condenada à morte. Eles estavam numa casa, sendo mantidos sob vigia, e uma bela manhã os soldados acordam toda a família e falam: olha, a gente vai tirar uma foto de vocês no porão para saber que vocês estão vivos, né? Só para a gente conferir, porque o povo não sabe o que está acontecendo e a gente não tem confusão. E aí levantam o czar, a czarina, as 4 filhas e o filho mais novo, que tinha hemofilia, e o cachorrinho, gente, com alguns entregados. Eles vão até o porão, eles se colocam para tirar uma foto, como se realmente fosse o que queria acontecer. E aí, toca um sinal, entram os soldados e fuzilam todos aí dentro. Diz a história que a Anastácia não morreu logo, ela tinha uns 17 anos, porque a mãe havia colocado nela e na irmã várias joias debaixo do vestido para caso elas conseguissem fugir. E aquelas joias serviram como um colete, né? Contra balas, mas aí perceberam que ela estava viva. Não deu outra. Só que na época não tinham vestígios da família. Então surgiu uma história, um rumor, uma lenda de que a Anastácia estaria viva. E aí com isso, na década de 20, nos anos subsequentes, começaram a surgir um monte de impostoras na Europa querendo essa grana dela, esse título. Eu sou a Anastácia, eu estou viva. Eu lembro do meu pai, nossa, foi muito triste. E, gente, um show de horrores. E eram todas impostoras, né? E o engraçado é que foi só na década de 80 que foi confirmado que toda a família morreu. Então, até lá, não se sabia que a Anastácia estava de fato morta. E aí virou uma lenda urbana e ficou por isso até 1997, quando a Fox fez um filme, Anastácia, para competir com a Disney. Então fizeram a Anastácia, pegaram a história de uma das impostoras que havia perdido a memória e que acreditava, jurava de pé junto que era a tal da Anastácia, que tinha sotaque russo, não lembrava de nada. E a Fox fez esse filme inspirado nessa história. E é claro, muito fantasiosa, ela queria competir com a Disney, então a Anastácia vira tipo uma princesa mesmo, tem as músicas lindas, mas a história
bem fantasiosa, colocam o Rasputin, que era o feiticeiro da época, como o grande vilão, sendo que na realidade ele era um sacerdote, uma figura bem controversa que ajudava a família. Então no filme o Rasputin ele coderna esse atentado, bota um fogo no palácio e aí que a Anastácia consegue fugir no filme. Mas nesse processo ele morre e ele faz um pacto com o tinhoso do inferno e ele continua atormentando a Anastácia. Essa é a história do filme. Mas a gente fica só com a música, porque ela é realmente muito bonita. Em 2017 eu teve o musical da Broadway, que mesclou o filme e a história real, para dar um ar mais realista. E em 2022 ele chegou ao Brasil, no Teatro Renault, era uma adaptação. E eu peguei a versão em português, de Once Upon a December, que ficou como Uma Vez em Dezembro. Já conto para vocês, é muita coisa para falar. Mas eu escolhi ela para cantar hoje porque, além de dezembro ser um mês natalino, eu acredito que se quiser os russos comemoram o Natal em janeiro, mas no mercado não é o caso, me dá toda essa vibe, essa sensação de Natal. A música é um pouco tenebrosa, porque nessa parte da história a Anastácia ela encontra uma caixinha de música da infância dela. E ela lembra, ela remonta todo aquele palácio da infância, ela não sabe dizer, não sabe de onde vem. E ela se lembra da neve, ela se lembra das danças, ela se lembra daquela alegria, e ela é uma jovem sem família, então o que aconteceu? Então é uma jornada de redescobrir. Particularmente gosto muito dessa música também, e eu espero que vocês gostem, porque nós preparamos com muito carinho. Nem agradecer ao outro, gente, seu Thiago. Ele é maravilhoso, me acompanhar.